Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor, amém. Vamos dar início ao culto nessa noite. Você que vai estar nos acompanhando através das redes sociais, fecha teus olhos nesse momento, reserva esse tempo para o Senhor, amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Deus, por nós estarmos aqui, Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor tome a direção de tudo, Pai. Que onde este som chegar, Pai, pessoas elas possam ser alcançadas por Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos dedicar esse tempo para Ti. Que possamos ter esse momento como um momento precioso contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Se você puder fechar os seus olhos, se ligar com o Senhor. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo.
Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, consola os corações, Pai, que neste momento se encontram feridos, Pai. Visita, Senhor, essas pessoas que, Deus, que nesse momento estão falando que não vê mais saída, que estão sentindo angustiadas, Pai. Visita, Deus, nesse momento. Senhor, toca como só o Senhor sabe tocar, Pai. Que elas possam sentir a Tua paz, Senhor. Que elas possam sentir o Teu refrigério, Pai, em nome de Jesus. Que elas possam sentir a alegria que vem de Ti, Pai. Que elas possam sentir o Teu consolo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia que o seu clamor está subindo. Creia que o seu clamor, a sua oração está subindo. Aleluia. Aleluia. Como Tu és bom, Senhor. Como é bom ouvir a Tua voz. Como é bom ouvir, Senhor, e sentir, Pai, o Teu abraço, o Teu refrigério, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho eu tenho livre acesso a Ti, que me fez chegar aos Seus pés, me humilhar diante de Ti, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho eu tenho livre acesso a Ti, e me fez chegar aos Seus pés, me humilhar diante de Ti. Deixa o Teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o Teu querer, Senhor. Oh, Senhor, Senhor.
e curar, curar minhas feridas, sarar. Livra-nos, Senhor, livra-nos, ó Deus, das cadeias que nos prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Deixa teu rio passar sobre nossas vidas, Senhor. Deixa teu rio passar sobre esse lugar, Jesus. Vem, Senhor, e vem nos curar, Pai. Vem sarar as nossas feridas. Vem curar as nossas dores, Senhor. Faz, sim. Faz de mim o teu querer, Senhor. Pastor Rodrigo. Glória a Deus, aleluia, santo. Santo Deus, aleluias, glória a Deus, santo, aleluia. Digno é o Senhor de toda a honra e toda a glória. Suelen, tu pode acender para mim? Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós em Cristo Jesus. Amém? Vamos rapidamente tirar o nosso momento de oferta, de dízimo. Quero ler um texto com você que está em Números, no capítulo 15, versículo 19. A Bíblia diz o seguinte: você que está me ouvindo, quando vocês comerem o alimento que a terra produz, deverão oferecer uma parte como oferta especial ao Senhor. Amém? O texto fala de alimento e fala de oferecer. Quero chamar a nossa atenção para o que o texto diz. Ele diz que quando vocês comerem, quando vocês forem comer, isso fala de algo que acontece antes e não após. Ele não diz quando terminarem, ele diz não é o final, não é sobra, é início, é antes. Ele diz, quando vocês comerem o alimento que a terra produz, vocês deverão oferecer uma parte como oferta especial ao Senhor. O que é que eu quero dizer com isso? Aqui ele trata de alimento, mas ele fala de ofertar ao Senhor. Ele fala de, antes de qualquer coisa, antes de nós usufruirmos daquilo que chega em nossas mãos, né, seja alimento, seja o meio financeiro, há um conselho
da parte de Deus para as nossas vidas, que nós devemos, antes de qualquer coisa, oferecer uma parte a Ele, como uma oferta especial. Então, eu entendo que algo especial é dado para alguém especial. Deus é especial. Deus não merece receber de nós como filhos sobra, resto, o final, mas Ele quer de nós, Ele nos aconselha, Ele nos convida, Ele nos motiva a darmos a Ele uma parte especial. Então esse é o momento em que Deus sempre nos dá a oportunidade de ofertarmos, de dizimarmos a Ele, não como uma regra, não como uma prisão doutrinária, mas como algo que tem que sair do nosso coração, sabe? A Bíblia fala de dar algo especial, mas esse especial tem que partir de um coração alegre, não de um coração constrangido, não de um coração triste, não tirando de algo que você já estava comprometido. Não é disso que a Bíblia fala. Nós precisamos ter essa consciência dentro de nós, de que quando nós ofertamos, quando nós dizimamos na casa de Deus, nós precisamos fazer isso com alegria, motivados, sabe, empolgados, porque nós sabemos que nós não estamos investindo em uma terra falida, mas estamos investindo no reino de Deus, e o reino de Deus é uma terra fértil, é uma terra próspera, é uma terra que nos faz abençoar, e nós precisamos crer nisso. Mas nós não precisamos ter isso somente como uma motivação. Eu vou ofertar, eu vou dizimar, porque a Bíblia diz que se eu der, Ele vai me retribuir. Se eu der, Ele vai abrir. Irmãos, independente de sermos retribuídos, ou independente dessa janela dos céus serem abertas, independente disso, nós precisamos ter um coração grato, generoso, um coração não avarento, um coração não apegado à riqueza, um coração que não é preso ao dinheiro, porque a Bíblia diz que quando nós amamos o dinheiro, isso se torna um mal que é enraizado. Nós não precisamos deixar o dinheiro ser o Deus da nossa vida, mas deixar o nosso coração aberto para Deus ser o Deus da nossa vida, amém? Então, se você vai ofertar essa noite, após a oração, você pode me colocar o dízimo e a oferta do Senhor, e após isso nós vamos entrar na nossa palavra dessa noite. Pai, eu quero te render graças por mais um dia, por mais uma noite aqui, Pai, tendo esse privilégio de poder ministrar, ensinar e também aprender contigo, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que, como diz a tua palavra, as janelas do céu estejam abertas e as tuas bênçãos que já foram realizadas sejam derramadas sobre nós sem medidas, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, queridos, aleluia. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 1. Eu fui muito ministrado esses dias sobre esse assunto e Deus me levou a algumas reflexões, Deus me levou a rever algumas coisas, e o que nós vamos tratar aqui hoje tem tudo a ver com a nossa igreja, tem tudo a ver com as nossas vidas. Então, Marcos, no capítulo 1, você que está nos acompanhando pela internet, também espero que seja abençoado, espero que seja alcançado por essa palavra. Se você puder compartilhar o link, o aviãozinho, para que outras pessoas sejam alcançadas, nós seremos gratos a você. E você que já está aí, não desconecta até que nós terminemos essa reunião. Amém? Então, Marcos, no capítulo 1, no versículo 1, a Bíblia vai dizer o seguinte: princípio do Evangelho
de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Dois pontos. Enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o caminho, o teu caminho. Versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Versículo 4. Assim surgiu João Batista no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. Se você puder curvar a sua cabeça por um instante. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por essa rica oportunidade, Pai, de poder não apenas falar do teu evangelho, mas poder ser ministrado por ele através do teu Espírito, Pai. Eu oro para que verdadeiramente essa palavra venha transformar as nossas vidas, ela venha, Pai amado, mudar as nossas vidas, venha, Pai amado, escanear as nossas vidas, venha deletar de nossas vidas tudo aquilo, Pai, que tem sido empecilho para o nosso avanço, para a comunhão e para a intimidade com o teu Espírito, Deus. Eu levo a minha mente cativa à obediência de Cristo Jesus e te peço, Pai, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Queridos, eu queria falar nessa noite sobre um tema que tem sido até esquecido. Pouco nós temos visto falar sobre esse tema. Eu vou já revelar, mas já está claro. Nós vemos muitas pessoas falarem sobre bênçãos financeiras, sobre cura, sobre restituição, sobre diversos assuntos, mas um assunto que tem sido esquecido. E aí eu não quero generalizar, porque existem ministérios, existem igrejas que se preocupam com esse assunto, né? Então eu queria falar sobre arrependimento. Tem tudo a ver com a nossa igreja, tem tudo a ver com a nossa plataforma. E o que me chama a atenção é que o princípio do Evangelho de Cristo é exatamente arrependimento. E o que é esse arrependimento? O que tem faltado hoje nas ministrações? Muitas vezes nós vamos ver as pessoas falando, antecipando, pastor, a salvação, antecipam Jesus, antecipam a graça, que é importante e que fazem parte do Evangelho. E muitas vezes tem sido esquecido de apresentar para as pessoas o arrependimento. Porque nós só vamos ter acesso à graça, nós só teremos acesso à salvação, nós só teremos acesso ao reino de Deus, se antes de tudo isso houver dentro de nós arrependimento. E aí a pergunta é: arrependimento de quê, Rodrigo? Do que as pessoas precisam se arrepender? E a resposta é muito clara. Todos nós, todos os homens, todo ser humano, é necessário que ele se arrependa e volte-se para Deus. Então, quando Marcos começa a narrar
o seu livro, no primeiro capítulo, a primeira coisa que ele vai falar é que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo está baseado em uma palavra do profeta Isaías que diz: voz do que clama no deserto. E aí essa voz do que clama no deserto, nós já vimos ministrações e nós sabemos que a voz do que clama no deserto é João Batista. E a voz de João Batista que está clamando no deserto, qual é? Arrependam-se, pois é chegado ou está próximo o reino dos céus. Então o princípio do Evangelho de Cristo, pastor Décio, é arrependimento. Porque se não houver arrependimento nas nossas vidas, não existe acesso à graça, não existe acesso à salvação. E o que nós temos visto, eu mesmo tenho muitas vezes ministrado dessa forma. Mas caiu assim, veio à tona assim como um balde d'água sobre a minha cabeça. Como que eu apresento a Jesus? Como é que eu digo para alguém: olha, você tem que receber Jesus, e simplesmente a pessoa, então eu quero receber Jesus, sem ela ter uma consciência de que ela precisa, antes de tudo, entender que precisa ela se arrepender dos seus pecados, das coisas que ela vinha cometido antes, para ela ter acesso a essa graça. Eu não posso simplesmente dizer: olha, você precisa aceitar Jesus. Aí é como é só você dizer sim para ele. Aí então eu digo sim para ele. Aí nós oramos por alguém e está tudo bem. Mas quem trouxe a consciência para aquela pessoa de que há uma necessidade de arrepender? João Batista está dizendo: olha, vocês precisam se arrepender porque é chegado o reino de Deus. Vocês precisam se arrepender porque o reino dos céus está próximo. Eu estou preparando esse caminho. O Salvador está vindo, e para você ter um encontro com o Salvador, há necessidade de arrependimento. Estão comigo? E eu queria ler algumas coisas que me levou a meditar sobre isso que eu estou falando aqui. Primeiramente, eu queria trazer algumas definições que talvez até você já conheça. Então, essa palavra arrependimento, quando você vai olhar ela na linguagem grega, para ela existe um vocábulo chamado metanel. Metanel, que quando você traduz quer dizer metanoia. E essa metanoia, que é traduzido do grego, quer dizer mudança de pensamento. Olha só o que é metanoia: mudança de pensamento. Portanto, arrependimento é um ato de tristeza movido pelo reconhecimento dos erros cometidos, que altera o comportamento do indivíduo. Assim ele abandona as más condutas e se volta para Deus. Olha só o que o arrependimento, o que essa metanoia causa dentro do indivíduo. O indivíduo, quando ele é confrontado de que ele precisa, esse confronto não é uma forma de você, não é uma vingança, não é uma raiva, é confrontar, é você ir de encontro com o seu estilo de vida, que é contrário à palavra de Deus. E uma vez que eu digo: olha, você precisa mudar a sua vida. Se você pecava, você não pode pecar mais. Se você realmente quer Jesus na sua vida, você precisa deixar essas coisas. E muitas vezes, pastor, antes de nós conhecermos Jesus, e as pessoas que ainda não conhecem Jesus, elas não decidem ir para Jesus, porque o estilo de vida dela, a forma que ela vive, o comportamento dela já está tão enraizado, já é tão assim, entranhado, que quando eles pensam em deixar, causa neles dor. Eu lembro que quando eu fui convidado para ir à igreja para a primeira vez, e eu sempre falo isso no meu testemunho, quando eu pensava em entrar na igreja, a primeira coisa que Satanás me mostrava era: como é que pode? Tu vai deixar tudo isso para entrar nesse negócio? E quando ele me mostrava tudo que eu gostava de fazer, Suelo, que era droga,
bebida e prostituição. E isso causava uma inquietação, porque eu queria ir para Jesus, mas ao mesmo tempo eu não queria deixar. Quando ele me apresentava as coisas, eu já me lembrava, vixe, que quando for sexta-feira que eu fazia aquilo e não vou poder fazer mais. Então, há um confronto nas nossas vidas para que esse arrependimento venha brotar dentro de nós. E como diz aqui essa definição que eu acabei de ler, vai causar em nós uma tristeza tão profunda. Mas é uma tristeza causada da parte de Deus. É uma tristeza porque você vai vir à tona. Você vai ver quão miserável você era. Quão desprezível você era. Deus vai revelar para você que as suas práticas eram abomináveis a Ele. Você vai sentir vergonha de tudo aquilo que você fazia, ao ponto de você não querer mais. E largar, por isso que ele está dizendo, olha, essa mudança de pensamento, essa mudança de comportamento vai causar em nós uma tristeza profunda, porque tudo que nós praticamos fora de Deus é triste, é lamentável, é abominável. E quando a gente tem consciência do que o que nós fazemos fora de Deus é abominável, é triste, causa em nós essa tristeza. Causa em nós esse arrependimento, essa mudança. Eu não quero mais isso. Por isso que nós precisamos, antes de qualquer coisa, confrontar nesse sentido, nesse contexto, as pessoas, de que não é só dizer, eu te aceito, Jesus. Antes de tudo é preciso dizer, olha, você precisa se arrepender dessa sua vida que você leva. As nossas atitudes fora de Deus são vergonhosas. Para nós que já estamos em Jesus, às vezes nós ficamos assim, pasmo com alguns comportamentos que nós vemos de pessoas que ainda não conhecem a Jesus, mas quando essas pessoas caem na tona, causam nela tristeza, causam nela, quanto tempo eu perdi fazendo isso? João Batista, quando ele está dizendo, olha, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, essa passagem vai estar em Mateus e em Lucas. Só que em Mateus, quando ele começa a falar, ele está pregando, os fariseus e os saduceus estão por perto, e quando ele começa a falar, olha, arrependei-vos, chama eles de raça de víboras, eles começam a dar as costas para aquela pregação de João Batista, e João Batista olha para ele, olha, vocês estão pensando que vocês vão poder se esconder da ira de Deus? Aí eu vou lá para Romanos. João Batista ainda nem conhecia Paulo ainda nem tinha entrado na jogada aqui, mas João Batista ele já tinha uma consciência do que era a ira de Deus e sobre quem se manifesta a ira de Deus. E a vontade de João Batista não era que essa ira de Deus se manifestasse sobre os saduceus e sobre os fariseus. Muito pelo contrário, o que João Batista estava pregando era o que ele queria que os saduceus e os fariseus ouvissem, para que neles causasse arrependimento e eles se voltassem para Deus através de Jesus Cristo. Olha só o que pode vir sobre nós quando nós não nos arrependemos. A ira de Deus repousa sobre a iniquidade, sobre aqueles que retêm a verdade, sobre aqueles que não são filhos de Deus, sobre aqueles que cometem pecado, sobre aqueles que vivem na prática do pecado. Por isso há essa necessidade de arrependimento. E aí, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. Muitas vezes nós achamos que esse arrependimento, existe esse arrependimento inicial, mas existem arrependimentos na nossa caminhada. Às vezes nós cometemos falhas, às vezes nós erramos, às vezes nós deslizamos, às vezes nós desagradamos a Deus e achamos que não precisamos mais nos arrepender, porque um dia, há não sei quantos anos atrás, eu disse sim para Jesus, eu já me arrependi. Mas é possível que na nossa caminhada nós venhamos falhar, e quando nós falharmos, nós não podemos perder tempo, nós precisamos correr para os pés de Jesus e nos arrependermos, porque arrependimento é isso, é mudança.
É mudança de pensamento, é mudança de vida, é mudança de comportamento. E no hebraico, a palavra arrependimento, né, já está apresentado, que significa techuvá, palavra em hebraico, o termo utilizado é techuvá, que procede de uma raiz verbal que significa voltar ou retornar. Voltar ou retornar a quem? A Deus, a origem. Eu lembro que quando eu fui fazer o Instagram, eu botei voltando à origem, aí tem parênteses, Deus, e não ao passado, pecado. Pode olhar que tem lá. Porque nós, é exatamente isso, é mudança de pensamento, é mudar a rota. Se eu estava no caminho do inferno, eu tenho que ter a consciência que eu preciso me arrepender e voltar ao meu Criador, mudar a rota, retornar. Estão comigo? O arrependimento é a chave para uma mudança de vida. Quando nos arrependemos, nós reconhecemos, irmãos, os nossos pecados e os rejeitamos, escolhendo viver de maneira diferente, com a ajuda de Deus. O arrependimento nos leva a uma vida nova. O arrependimento vai nos levar a uma vida nova. Mas nós precisamos ouvir. Evangelho é as boas novas, mas evangelho se inicia com arrependimento. Se não houver arrependimento, não há acesso à salvação, não há acesso à graça de Deus. Existe um evangelho que estão pregando aí, que é o evangelho da modernidade. Que Deus aceita tudo, que pode vir do jeito que você está, e continue do jeito que está. Tem um evangelho que está pregando isso. Eu pergunto, aonde está o confronto com o pecado? Aonde está a amostra e a necessidade do arrependimento? Esses dias, umas pessoas que nasceram e cresceram dentro de uma influência religiosa, nesse período da Páscoa, me ligaram para tirar algumas dúvidas. E quando foi que Jesus ressuscitou? E quando foi que Jesus morreu? E por que tem esse dia? Por que falou isso? Por que Jesus teve que vir? Olha só, como existem pessoas interessadas em saber do Evangelho, já ouviram falar de Jesus, mas não sabem o porquê que Jesus veio. Foram criadas, doutrinadas dentro de uma cultura religiosa cristã, mas não sabem o verdadeiro motivo da vinda de Jesus. E Jesus veio para quê? Salvar o que havia sido perdido. E o que foi que tinha sido perdido? A inocência, a intimidade, a comunhão com Deus. E para mim ter acesso a tudo isso de novo, eu preciso o quê? De me arrepender dos atos que eu fiz e voltar a Deus. Mas tem faltado nas pessoas. Tem faltado arrependimento, a ministração do arrependimento, e tem sobrado muitos outros assuntos. Vem aqui que Deus vai restaurar o teu casamento. Vem aqui que Deus vai tirar os teus filhos das drogas. Vem aqui que Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Vem aqui que Deus vai suprir tuas necessidades. Vem aqui que Deus vai te dar um carro novo. Vem aqui que você vai ter um emprego e ganhar não sei quantos salários. E isso empolga. Mas isso aí são as consequências. Essas coisas é o que vem depois do reino. O evangelho ele se inicia com arrependimento. E se nós não estamos pregando arrependimento, se nós não estamos ensinando sobre arrependimento, nós precisamos rever os nossos conceitos a respeito disso. Tem sido muito forte hoje para mim essa palavra de pregar Jesus Cristo, mas não esquecer de que essas pessoas que vão ouvir sobre a salvação, elas precisam ter consciência
de que elas são pecadores e que elas precisam se arrepender para que elas possam receber a salvação, para que elas possam ter um acesso à graça de Deus, para que elas possam ter acesso ao perdão de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, o primeiro ponto é: o arrependimento traz vida. Deus não tem prazer, irmãos, na morte de ninguém. Deus não tem prazer em trazer juízo na vida de ninguém. Mas, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, é inevitável que esse juízo venha. Veio na antiga aliança e vem no novo também. Olha só o que aqui diz Ezequiel no capítulo 18, versículo 32. Por favor. Ezequiel 18, 32. Arrependimento gera vida. Vou ler o 31 para que você entenda o contexto. Vou ler o 30. Diz assim, ó: portanto, nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Aí ele diz: arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Olha só o que é que o pecado causa. E ele está dizendo para o povo de Israel: vocês precisam se arrepender. Há uma necessidade. Está vendo que Deus está falando lá no Antigo Testamento, pastor, sobre arrepender? E a mensagem não mudou no Novo Testamento? Ele diz no versículo 31: livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel. Aí versículo 32 ele fecha, o profeta usado pelo Espírito diz: pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Aí ele finaliza dizendo: arrependam-se. O que ele está dizendo? Eu não tenho prazer em trazer juízo sobre a vida de seu ninguém. Eu não tenho prazer de trazer juízo sobre a vida do pecador, a não ser que ele se arrependa. Eu não tenho prazer em repousar a minha ira sobre o pecador, a não ser que ele se arrependa. Você consegue entender a conexão? Deus não está querendo destruir o pecador. Deus está querendo que o pecador se arrependa para que ele tenha acesso à graça, acesso à salvação e o perdão de Deus. Mas as pessoas não estão falando mais disso, pastor. As pessoas só querem dizer: olha, Deus vai mudar a tua vida. Deus pode te tirar dessa situação. Ele pode te tirar da sua situação. Mas entenda, meu querido, que antes dele te tirar dessa situação, se arrepende dela. Antes de você sair dessa situação, se arrependa dela, para que esse arrependimento, ela te jogue assim, ó, te tira do buraco. Há uma força no arrependimento que nos lança para o perdão de Deus. Deus não tem prazer em destruição. Todas as vezes que você for ver na palavra de Deus um juízo de Deus, que Deus matou, que Deus fez isso, que Deus foi contra fulano, que Deus foi contra Beltrano, você pode analisar o contexto. Foi porque eles fizeram coisa errada e não se arrependeram. Fizeram coisas erradas, cometeram males e não se arrependeram. Aí, meu irmão, quebra meu galho, né? Aí Deus tem que aturar tudo, porque Deus é bonzinho. Deus é aquele amor de coração. Mas Deus também é justo. Ele vai agir com justiça. E na justiça dele é liberado o juízo. Mas o juízo, ele só vem sobre quem quer continuar pecando, cometendo iniquidade, retendo a verdade e se desviando da graça. Estão comigo? Então, o arrependimento, ele traz vida. O pecado leva à morte, mas o arrependimento leva à vida.
Quando nos arrependemos e cremos em Jesus como nosso Salvador, recebemos o perdão e a vida eterna. O arrependimento nos livra da morte, como eu acabei de ler, Ezequiel 18, versículo 32. Eu não tenho prazer, não me agrada matar, mas me ajude, se arrependa. É quase isso que Deus está falando. Arrependimento, ele produz vida. Arrependimento produz livramento. Arrependimento produz cura. Amém? Arrependimento nos livra da morte. Ah, meu irmão, quando nós começarmos a ter essa consciência de que há essa necessidade de arrependimento, nós seremos verdadeiramente pessoas que estaremos sendo humildes de verdade, não é aquela humildade falsa não, é a humildade de verdade, porque existe a humildade genérica. Um outro ponto que o arrependimento produz é cura para o pecado. Queria que você abrisse comigo sua Bíblia aí, Lucas no capítulo 5. Lucas 5. Lucas 5. E aí agora quem vai falar é Jesus, na narrativa do doutor, do médico. Foi o pastor que estava falando esses dias sobre Lucas, né? Sobre o médico, alguma coisa dessa. É interessante. Pronto. E ele usou, exatamente. E por ele ser médico, ele tinha essa visão, esse entendimento. E aqui também, quando ele vai falar no capítulo 5, versículo 31, que Mateus também fala esse texto, mas ele diz assim, ó. Jesus lhes respondeu. Isso aqui fala daquele momento que Mateus fez aquele banquete para receber Jesus Cristo. Mas olha que interessante, a narrativa de Lucas, ele diz, Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde, a linguagem de médico, né? Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. É uma linguagem da medicina, é uma linguagem do médico. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ezequiel falou que é necessário arrependimento para que a ira de Deus não venha sobre ele, que Deus não tem prazer na morte em matar, em destruir. João Batista vai falar, Marcos vai falar que o princípio do evangelho de Cristo é arrependimento. A voz do que clama é baseado no que o profeta Isaías diz, voz do que clama no deserto. E aí você vai ver a voz do que clama no deserto é João Batista. E aí a voz de João Batista é arrependam-se. Arrependam-se que é chegado o reino de Deus. E aí Jesus vem com a mesma linguagem, Jesus não mudou. Jesus continuou com a mesma linguagem que vem lá do início. Há uma necessidade de arrependimento. Enquanto as pessoas criticam quem está doente, porque ele vai assemelhar o pecado como se fosse uma doença, e que essa doença precisa ser curada, e o antídoto para a cura é o arrependimento. Ele vai dizer, eu não vim para os justos, ou seja, para os que estão saudáveis. Quem está saudável, se esforce para continuar saudável. Tome os cuidados para você não adoecer. Mas os doentes, quem são os doentes que ele fala? Os pecadores. Os doentes precisam de tratamento. Os doentes precisam de médico. Os doentes precisam de um remédio. Os pecadores precisam disso. E a receita é única. Não existe receita de 3 vezes. A receita é única. A receita é, para você ser curado, o primeiro passo é você se arrepender. O primeiro passo para você adquirir cura do seu pecado é se arrependa. Esse é o primeiro passo.
Quando você se arrepender de seus pecados, esse é o tratamento e eu sou a cura. Jesus, eu sou a cura. Me receba. Porque não tem como você receber Jesus se você não se arrepender. Por isso que aquele texto que diz lá, que quando o Espírito sai de uma casa, ele vai para o deserto. E lá já tem um monte, né? Atrás de uma morada. Não tem morada no deserto. Não tem. E eles percebem, rapaz, aqui não tem nada para nós, vamos voltar. A casa está varrida. A casa está limpa. Precisando de uma habitação. Que é o que o arrependimento faz. Gera em nós o quê? Mudança. Limpeza. Para quê? Para que o Espírito Santo venha habitar em uma casa limpa. Para que o Espírito Santo venha habitar em um ser limpo. Mas se eu não dei crédito para que o Espírito venha morar dentro de mim, aí a Bíblia diz que aquele Espírito que saiu, quando ele vai voltar para ver se a casa está vazia, e ele encontra a casa vazia, não tem a habitação do Espírito Santo, vem mais 7, e a situação se torna pior do que já era. Então, o arrependimento gera cura, e gera também acesso para receber Jesus Cristo, acesso para o perdão. E quando eu aceito Jesus Cristo, o Espírito Santo vem morar dentro de mim. Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aleluia. O pecado é como uma doença, irmãos. É assim que Jesus fala. O pecado é como uma doença que infecta a vida das pessoas e destrói. Quanto mais as pessoas se afundam no pecado, mais elas vão se aproximando da morte. Mas o arrependimento é o primeiro passo para a cura. E Jesus é o médico. Amém? Um outro ponto, que eu até já falei, que o arrependimento causa ou atrai para as nossas vidas, é o perdão de Deus e a morada do Espírito Santo. Uma vez que eu recebo o perdão de Deus, uma vez que eu me arrependo e recebo o perdão de Deus, uma coisa puxa a outra. Eu me arrependo, aceito Jesus, eu me arrependo, tenho o perdão de Deus, aceito Jesus e o Espírito Santo vem morar dentro de mim. É uma coisa puxando outra, né? É uma atitude puxando outra. É uma ação e uma reação, uma ação e uma reação. Eu me arrependo, recebo o perdão de Deus. Deus reage com o perdão. Aí Jesus vem e me aceita. Aí o Espírito vem e mora dentro de mim. É um processo. Eu não posso pular as etapas. Eu não posso dizer, você quer Jesus? Quero. Pois feche teus olhos, eu vou orar por você. Jesus. E o arrependimento? Foi para onde? Onde se encaixa o arrependimento? Aonde se encaixa o meu confronto contra o pecado? Como que a gente discipula uma pessoa dessa? Não, porque eu aprendi que é só eu dizer sim e acabou-se. Mas ele não disse que tinha que... Ninguém falou que tinha que largar o vício, ninguém falou que tinha que largar a prostituição, ninguém falou que tinha que largar a imoralidade sexual, ninguém falou nada. E se você não orienta, se você não confronta, o que pode acontecer, pastor? A pessoa diz que recebe Jesus e as práticas continuam. Não, mas eu já recebi Jesus. E aí parece que nada acontece, continuam as práticas e nada acontece. E quando o juízo vem, ninguém entende nada. Mas estava lá na igreja, o cara via na igreja, ia na quarta, ia no domingo, ia para a oração na sexta-feira. Como pode?
O pecado ele tem que ser confrontado mesmo. O pecado ele tem que ser enfrentado. Porque Jesus enfrentou, João Batista enfrentou, os profetas enfrentaram. E nós somos os profetas dessa geração, nós somos os sacerdotes. Eu estou achando tão massa o que nós estamos fazendo nas sextas-feiras, pastor. De verdade, não é demagogia, não é hipocrisia. É de verdade mesmo. Porque nós não estamos discutindo doutrinas. Nós não estamos discutindo doutrinas. Nós não estamos falando dos arminianos nem dos calvinistas. Nós não estamos falando dos presbiterianos nem dos batistas. Nós não estamos falando dos pentecostais. Nós não estamos falando dos reformados. Nós começamos a ler o texto da Bíblia e nós começamos a ver como aqueles homens reagiam. Sabe o que é isso? É um devocional, é um TSD. É você entrar lá na palavra. E às vezes você tentar ser. E o que tem acontecido muito nos nossos dias, eu já perdi muito tempo com isso. De discutir teologia com as pessoas. Eu quero saber o que isso vai trazer de benefício para o evangelho e para o pecador ficar discutindo. Ah, mas você crê nisso e eu creio de outra forma. Gera até um desconforto, gera uma indignação. Ah, você defende a bandeira do calvinismo, eu defendo dos arminianos. Você não crê no batismo do Espírito Santo, você é um cru e eu creio. E o pecador e as pessoas que precisam de arrependimento, onde é que estão nessa história? Quer discutir teologia, vai para a faculdade. Mas nós estamos vendo Bíblia. Eu me apresso quando chego na sexta-feira, eu fico me mordo. Se eu não ver o Techuvá, o Instagram da Techuvá online, eu fico todo tempo olhando a hora. Ixi, mas é 10 horas, 10:02. Eu mando mensagem para o pastor no WhatsApp. Porque é importante, nós estamos crescendo nisso. Não sei se você tem percebido isso. Se você está participando, se você está acompanhando, você vê que está tendo crescimento. As pessoas depois entram em contato comigo no privado, falam que benção. Ah, expõe a palavra, vocês precisam expor a palavra. E é isso. É trazer a revelação da palavra para as pessoas da maneira mais simples. Jesus ele não precisou estar falando da hermenêutica, da exegese, da homilética. Não, ele falava o que precisava. Olha, eu vim para os doentes, eles precisam ser curados. Vocês estão incomodados porque eu vim curar os doentes. Vocês estão bem, então continua bem. Cuidado para não ficar doente como eles. Jesus estava quase dizendo isso. Já que vocês estão saudáveis, toma só cuidado para não adoecer. Todo mundo pode. Todo mundo está sujeito a adoecer. Então se previna. Tome a vitamina C, né? Fortaleça a sua imunidade espiritual, para que você não fique doente. Porque se você ficar doente, a primeira coisa que você vai se lembrar é que um dia você foi um juiz. E agora você está na condição do réu. Está comigo, irmão? Então, arrependimento gera o perdão de Deus. Arrependimento gera perdão de Deus e a habitação do Espírito Santo. Atos no capítulo 2, versículo 38. Eu queria que você fosse comigo. Queria que você tivesse de fato absorvendo tudo que está sendo falado aqui, que você coloque em prática. Eu não estou dizendo que agora você vai estar chegando no meio da rua gritando com as pessoas: ei, seu pecador. Não é assim. Mas nós sabemos. Se arrependa logo, seu sem vergonha. Não, não é isso. Olha só o que aqui o apóstolo Pedro vai dizer. Um cara já maduro, amadureceu na fé. Ele diz: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Olha só, acesso a Cristo, acesso ao batismo, acesso aos dons, tem que ter arrependimento. Não pode, não vai suportar. É aquilo que aconteceu com aquele rapaz
que foi segurar, uma maior boa das intenções, segurar a arca, que foi fulminado. Porque não dá, se não houver santidade, se não houver arrependimento, se não houver reconhecimento dos pecados, para que você seja lavado, remido, purificado. É como se fosse fazeneudo, vai ter um papoco. Não se junta. Pecado e santidade é fase neutra. Alô? Arrependimento gera o perdão de Deus e traz o Espírito Santo. Deus perdoa quem se arrepende e dá a sua bênção especial, que é o Espírito Santo. Não tem coisa melhor do que você ter o Espírito Santo morando dentro de você. O Espírito Santo é a pessoa de Deus. Quando nos arrependemos, somos salvos e recebemos esse Espírito dentro dos nossos corações, e Ele nos guiará e nos ensinará a viver para Deus. Amém? O quarto ponto, para nós concluirmos, é que João Batista, ele ministrou arrependimento porque o reino estava próximo. O Salvador já estava presente, mas ele diz, olha, o reino está próximo, o reino está chegando, vocês precisam se arrepender, não tem como entrar, não tem como acessar o reino se não houver arrependimento. Você não vai conseguir desfrutar do reino sem o arrependimento. Não tem como você entrar no portal do reino se você não se arrepende. Aí a gente vai para Nicodemos. Na madrugada, foi ao encontro de Jesus, porque ele não queria chamar a atenção dos religiosos da época, porque ele fazia parte da cúpula, né? E agora, o que vão dizer de mim? O que vão falar de mim se me verem atrás desse homem que é o rei do reino? Eu sei que o que tu faz, o que tu ensina, vem de Deus. Na verdade, ele não fala, eu sei. O verbo vai estar lá no plural. Nós sabemos. Ele não fala por si, ele fala por si e pelo o restante da cúpula. Nós sabemos que vem de Deus. Porque se você, quem só pode realizar isso aí, quem é de Deus. Me diz só uma coisa, como é que eu faço para ter acesso? Jesus disse que ele tem que nascer de novo, mas para nascer de novo tem que se arrepender. Porque se não se arrepender, não nasce, se não nascer, não entra, se não nascer, não vê. É por isso que as pessoas do mundo ignoram o que nós fazemos. É por isso que as pessoas do mundo, elas nos criticam. É por isso que elas acham que nós estamos perdendo nosso tempo aqui, porque ela não tem a visão que eu e você tem. Porque elas estão cegas por causa do pecado e por isso necessitam de arrependimento. A pergunta é como eu vou levar para ela a mensagem do arrependimento para que ela tenha salvação. Arrependimento nos traz ou nos faz participantes do reino. Nos dá o passaporte para entrar no reino. Nos credencia para o reino dos céus. Deixa eu ler para você Mateus capítulo 3, que é a mesma coisa de Marcos. Para a gente concluir. Eu quero ler esse texto. Versículo 1. Diz o seguinte: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia, olha a pregação dele, ó. Marcos está dizendo como? O princípio do evangelho de Cristo Jesus é o seguinte: como diz o profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Aí João Batista vai e aqui ele já vai resumindo, ele já vai dizendo, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo.
Olha só como ele era importante essa anunciação. Vocês precisam arrepender. Em outras palavras, João Batista estava dizendo assim, ó, vocês não querem entrar não? Perda tempo não, arrependa-se. O rei está chegando. E se vocês não mudar, não entra. Você não quer entrar não? Versão nordestina era essa. Você não quer entrar não? Oxe. Né? Aí ele continuou. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. João Batista era filho de quê? Ou de quem? Qual era o ofício do pai de João Batista? Era um sacerdote. Ele poderia estar lá, né? Nesse mesmo, sendo influenciado por esse ofício, né? Que de certa forma ia ser mais privilegiado, que de certa forma ia ter um conforto melhor. Não era não, porque sacerdote não era qualquer pessoa. E ser filho de sacerdote, mas a Bíblia diz que ele foi para o deserto e ele tinha, a roupa dele era pele de camelo e só comia mel silvestre. Cara, esses dias eu estava assistindo, pastor, sem sair do contexto, podcasts, né? Eu tenho sido muito abençoado com o podcast de algumas pessoas, né? E esses dias eu ouvi André Aquino, esses dias eu ouvi Alessandro Vilas Boas, esses dias eu ouvi Brunão do Morada, pastora Thalita, Luciano Subirá, dentre outras pessoas. E cara, é impressionante. É o mesmo espírito. Para eles serem o que eles são hoje, porque o Digiscope, ele tá, é o Douglas Gonçalves, é ele que faz. Aí ele pergunta, ele sempre pergunta para todos, ele sempre pergunta, mas me diz aí, como foi o teu encontro, como foi a tua experiência com Jesus, como foi que tu encontrou Jesus? Aí os caras começam a contar a história, mas é muito massa, eles começam a contar como foi as experiências que eles tiveram. E os caras não são qualquer coisa. Se você for olhar o currículo dos caras, antes deles serem o que eles já eram alguma coisa. Já são formados, já tinham um nível superior, são formados em publicidade, estudando direito e tal. A menina, a Tamires Garcia, né, que é a do Zoe, também. Cara, se você ver, você chora. E todos eles tiveram, quando eles ouviram a voz de Deus, eles tiveram que abrir mão. Eles abriram mão. Vilas Boas, como foi que tu aceitou? Eu vinha passando em frente a uma igreja. Eu tentei, quando era do mundo, montar uma banda. E aí não deu certo. E eu sempre gostei de música, de tocar. Mas eu estava estudando publicidade e tal, não sei o que. E certo dia eu vou passando em frente a uma igreja. Eu vi a galera da igreja tocando uma música massa. E ele fala que o que atraiu ele para a igreja foi a música. E aí o pastor da igreja onde ele foi deu a oportunidade para ele ministrar, né, tocar. E quando ele começou a se envolver, Deus pegou ele, mostrou a realidade para ele, ele se arrependeu e é quem ele é hoje. As experiências do André, era um cara que nasceu numa igreja de linha reformada, que não crê nos dons e tal, e aí ele criticava muito o nível, ele criticava David Key, ele criticava fulano porque eles oravam em línguas e que esse negócio não existe e tal, e um dia ele é pego pelo Espírito e deixa as coisas de lado. É interessante, muito interessante os testemunhos desses caras, que a gente vê, os caras aparecem do nada e você pensa que eles são só... Mas vai ver as histórias dos caras. Eu quero dizer com isso, João Batista tinha tudo para ser um cara lá de dentro, mas ele disse, não, cara, eu vou abrir mão disso aqui, vou para o deserto. Meu chamado é lá, Deus quer me usar no deserto. Deus não quer que eu tenha luxo, Deus não quer que eu siga esse ofício. Deus quer que eu venha preparar o caminho daquele que vai trazer a salvação. Eu fui levantado para ser a voz. Eu fui levantado para estar nesse deserto. Eu fui levantado para confrontar o pecado.
Sabe, nós precisamos ser assim, nós precisamos muitas vezes abrir mão de algumas coisas para que a gente seja impulsionados. Porque não tem como você ficar preso em coisas e querer avançar em Deus. Você não vai conseguir, você precisa abrir mão para que Deus possa te usar. João Batista fez isso. Custou a vida dele, mas ele fez o que ele veio. Ele pregou, ele confrontou. Ele diz, olha, a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. A ministração dele trazia convencimento às pessoas. O Espírito Santo ainda nem habitava dentro deles, mas eles eram convencidos. Dá para entender isso? Porque quem é que convence o homem? É o Espírito. Mas João Batista ministrava e aquelas pessoas eram convencidas de todos os lugares. Vinha até ele, ouvia falar, rapaz, tem um homem falando do tal de um reino dos céus está chegando e que precisa. Todos. É o que diz a Bíblia. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. Arrependimento tem frutos. Arrependimento tem características. Se você considerar a palavra ou como ela diz, você vai conseguir ver nas pessoas esses frutos. Nós que somos líderes, nós vamos conseguir ver nas pessoas que nós lideramos se ali há um fruto de arrependimento ou não. E eu chamo a atenção de novo, não era interesse de João Batista que a ira de Deus repousasse sobre os fariseus e saduceus. Ele estava chamando a eles, mesmo que fosse um confronto diferente dos demais, ele dizia, olha, mudem, vocês precisam mudar, vocês não percebem que a ira de Deus vai vir sobre vocês não? Vocês preferem a ira de Deus ou vocês preferem se arrepender? Porque os saduceus e os fariseus, eles eram uns partidos religiosos da época que mais predominava. Eles acreditavam em Deus, só que de uma forma errônea. E João Batista estava dizendo, em outras palavras, vocês estão errados, vocês precisam mudar. Se vocês continuarem com essa visão, com esse pensamento, vocês vão morrer. Vai vir uma ira, vai vir um juízo. Mas se arrependa, é isso que Deus quer, se arrependa. E o que tem de gente aqui, ele está tratando dos religiosos da época, mas nos nossos dias, pastor, tem muitas pessoas dentro desse contexto religioso, dentro das igrejas, que precisam se arrepender, porque senão vai vir juízo. Em uma aliança que as pessoas pensam que não vem, mas vem. Versículo 10, o machado já está pronto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Quero concluir. O reino dos céus se aproxima e só quem é salvo pode entrar nele. O arrependimento nos abre a porta da eternidade para podermos desfrutar de toda a bondade e justiça de Deus. E a minha conclusão é o seguinte: se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Essa é a minha conclusão. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, você precisa se arrepender hoje. Não deixe para amanhã. E essa palavra, ela veio para nós como um antídoto, como algo que a gente precisa levar a sério, irmãos. Nós precisamos levar a sério esse evangelho, essa palavra que nós pregamos. Nós precisamos levar a sério esse ministério que nós defendemos. Se você não sabe como falar que o pecador precisa de arrependimento, se achegue a Deus e peça a sabedoria dele. Se você precisa se arrepender, se arrependa. Ai, eu não estou fazendo nada, eu não estou... Precisamos refletir sobre as nossas vidas.
na nossa caminhada, nós precisamos refletir. Nós nos arrependemos inicialmente para receber Jesus Cristo, a salvação. Mas se nós estamos cometendo falhas e erros ao longo da caminhada, nós precisamos se arrepender. O texto é bem claro quando ele fala com os fariseus e os saduceus. Eles são uma representação dos religiosos. E existem muitos religiosos. O arrependimento não é só para quem ainda está fora de Deus, não. Existem muitos religiosos que precisam se arrepender para que o juízo de Deus, para que o machado não venha cortar a árvore e a árvore não venha ser lançado no fogo. Amém? Você pode ficar de pé comigo, quero orar. Nós temos 5 minutos. Pode cantar aquela música de novo. Aquela que cantou agora do Koinonia. A última. Deixa teu rio passar em minha vida. Você pode ficar de pé, vamos orar. É muito forte essa letra. Senhor, eu não sou nada diante. Eu queria que você fizesse sua oração nesse momento, desse louvor. Eu queria que você fizesse uma reflexão. Eu queria que você revesse seus conceitos. Eu queria que essa palavra arrependimento fosse forte nas nossas vidas, no nosso ministério. Não é só uma placa, pastor. Não é só uma placa que nós defendemos. É o que verdadeiramente ela representa. Arrependimento. Voltar a Deus, voltar à origem, retornar, mudar a rota. Oh, Espírito Santo de Deus, leva-nos a um arrependimento genuíno. Isso. Sim, Senhor. Merecedor do teu imenso amor, através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Diga isso. Merecedor do teu imenso amor, através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que nos fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer. Vamos declarar de novo essa canção. Vamos declarar essa canção. Pode declarar, Sueli. Sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Só o teu Filho Jesus, Pai. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti.
deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Sim, Pai, nós não éramos merecedores, Pai. O pecado tem nos afastado de Ti, mas através, Senhor, do arrependimento, através da Tua obra, a obra do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos dando acesso ao Senhor, a Tua graça, ao Teu perdão, Deus. Senhor, que essa palavra arrependimento pulse nos nossos corações, que essa palavra arrependimento pulse nos corações dos pecadores, de maneira, Pai, que eles entendam a necessidade de um arrependimento, de maneira, Pai, que eles entendam a necessidade de voltarem a Ti, ó Deus, porque o Senhor é o único, o Teu Filho amado é o único suficiente Salvador. Ele é o acesso a Deus, Pai. O arrependimento atrai o Teu perdão, Deus amado. O perdão de Deus atrai o Teu Filho amado. O Teu Filho amado atrai o Espírito Santo para morar dentro de nós, Deus. Ah, Pai, que não saia de nós essa palavra, que nós, Senhor, não venhamos perder o foco e a atenção, Deus. E todavia, Pai, que porventura nos afastarmos do Senhor, seja em pensamentos, Pai amado, sejam em desejos, sejam em vontades, Pai amado, seja em tudo aquilo que é contrário a Ti, ó Deus. Se porventura vier sobre nós, que nós não pensemos duas vezes, Pai. Não, Senhor, que nós venhamos sim nos arrependermos quantas vezes forem necessárias, Pai, mas que nós não venhamos perder o Teu perdão, mas que nós não venhamos perder a Tua salvação, que nós não venhamos perder a comunhão e a intimidade com o Teu Espírito, Deus. Sabemos, Pai, que a nossa caminhada requer de nós determinação, requer de nós atenção, requer de nós submissão. Muitas vezes abrir mão, Senhor, para que tenhamos uma intimidade profunda, um relacionamento mais íntimo contigo, ó Deus. Não deixa que as coisas desse mundo que nos rodeiam, que as fascinações venham nos afastar de Ti, ó Deus. Que nós venhamos pregar essa palavra de arrependimento. O mundo precisa de arrependimento, os pecadores precisam de arrependimento. O Senhor Jesus os tratou, os, Pai amado, se assemelhou como pessoas doentes e que estão necessitadas de uma cura, que estão necessitadas de um médico, que estão necessitadas de um antídoto, para que, Pai, sejam livres de seus pecados. E o primeiro passo, Pai, é arrepender. O primeiro passo é mudar o pensamento, é mudar o comportamento, é voltar a Ti, é voltar a Deus, é voltar ao Criador, é voltar à nossa origem, é voltar à nossa essência, Pai. Sim, Deus, que seja forte em nós, que seja forte em nós essa palavra. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus e recebam o Espírito Santo da verdade. Sim, Deus, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade. Obrigado, Pai, pela oportunidade de receber o Teu perdão todos os dias, de reconhecer, Pai, que sem Ti eu não sou nada, que se não é a Tua presença, Pai amado, o que seria de mim? Mas obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e compaixão, que repousa infinitamente sobre todas as nossas vidas, Pai. Nos dá um restante de semana abençoado. Nos leva para casa, Deus. Sim, Deus,
Nos leva para casa, debaixo da tua poderosa mão, debaixo dessa unção gloriosa. Sim, Pai, que o teu amor, o amor do Pai, a nossa comunhão, a comunhão dos santos e a tua doce consolação, o Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, em Cristo Jesus. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, obrigado, Pai, por tão grande salvação, por meio do teu Filho amado Jesus Cristo. Aleluia. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.